Bom dia, glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Eu tô viva, você tá vivo, pra glória de Deus. Passei por bastante fornalhas de fogo nesse tempo de festa. Mas, para a glória de Deus, eu saí ilesa. Eu saí ilesa de todas as situações. Porque o próprio Senhor disse a mim que estaria comigo nas situações. Tem situações que nós passamos pela nossa obediência às palavras de Deus. Porque o cristão, ele é alguém que tem palavra. Aquilo que ele fala, aquilo que ele coloca como acordo, aquilo que ele diz, ele tem que manter a sua promessa. Não foi diferente. Josué, ele foi enganado, se você não conhece essa história. Josué, ele foi enganado, Josué 9. Ele foi enganado pelos gibeonitas. Falando numa linguagem para eu e você entender, e podemos até ler o texto, como assim o Senhor nos traz essa palavra agora. Eles fingiram ser o que não eram. Eles maquiaram toda a situação, os gibeonitas. E existem pessoas que, para ter o que deseja, para conseguir algo, maqueia as situações, para ter algo, mente, engana. Mas Josué, após um tempo, ele descobre a verdade. Porém, ele já tinha feito uma aliança. Ele já tinha feito um acordo. Ele já tinha dado a sua palavra. E o cristão, ele tem que ter palavra. Eu não sei quem está enganando você, quem está manipulando toda a situação. Eu não sei o que foi apresentado na sua frente, mas que a verdade chegou ao seu conhecimento. Porque a mentira, ela não se mantém por muito tempo. Ela é desmascarada. Mesmo que passe como José tantos anos, porque o próprio Deus queria para que a vida de José fosse preservada, os sonhos que Deus colocou na vida de José, que Deus mesmo realizaria esse sonho, fosse preservado, a verdade não foi esclarecida. Mas quando chega o tempo da verdade ser esclarecida, porque o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é verdade, ele não é mentira, ele não é engano. Mas eu e você temos que ter palavra. Mesmo que essa situação já tenha sido acordada. Se fosse hoje, como é que a gente iria agir? Iria cancelar, não é isso? Iria desfazer, não é isso? Mas não foi isso que Josué fez. Deixa eu trazer aqui, vamos ler comigo. Josué, capítulo 9. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto os da montanhas como os da planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Então todos esses eram inimigos, porque o povo de Deus carrega uma promessa de acessar Canaã e de os inimigos serem expulsos
expulsos da terra que Deus quer dar a ele. Então, não importa a situação que está se levantando contra, como resistência, para fazer você prosperar, para alcançar os propósitos que Deus tem colocado dentro de você, para sua família ter um legado diferente dos seus antepassados, uma história diferente dos seus antepassados, alcançar lugar, conquistar territórios que eles não alcançaram, mas você, porque tem uma aliança com Jesus e está debaixo da bênção que Jesus, ele conquistou para mim e para você, dando a sua própria vida para que eu e você tenham uma vida e uma vida com abundância. Assim como Abraão foi além de onde o seu pai foi. O seu pai, ele tinha um destino, mas no meio do caminho ele parou e ele não chegou. Mas Abraão, além de chegar, ele foi além. E eu libero em nome de Jesus essa palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre minha casa, sobre tua casa, sobre tuas finanças, sobre tua saúde, sobre os relacionamentos, sobre o relacionamento conjugal e o relacionamento com os teus filhos. O legado que você vai deixar é além. O legado que você vai deixar é além, porque Deus está caminhando, está neste caminho com você. Assim nos diz o Senhor. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. É no Senhor que eu confio. Então estava se juntando todos os reis contra Josué. E quem olha a visão humana diz, está se juntando todos esses reis que têm autoridades, que têm armas, que têm acesso. Aí olha para Josué e faz, é só um ser humano, ele é apenas um. Mas Josué, esse povo, carrega uma história. E essa história é a história aonde Deus revelou o seu poder, a sua mão poderosa, a sua soberania sobre a situação. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós fomos libertos. Não estamos mais lá onde um dia estivemos. Como passamos uma infância, uma adolescência, fomos libertos de ambiente, fomos libertos de maus hábitos, fomos libertos de maus comportamentos, fomos libertos de roupas que não glorificam o nome de Deus, que não revelam a identidade que Deus nos deu de rainha, de filha do Altíssimo e de filho do Altíssimo. Então fomos libertos de várias áreas. Eu nunca tive vício, né? A não ser a comida. Mas a minha família já teve muito do álcool. Eu não bebo mais vinho, né? O Senhor me pediu. E também, assim, o álcool na minha família fez eles viverem uma vida de prostituição. Porque o álcool sem equilíbrio, o álcool sem a sabedoria, o álcool sem identidade, te faz pecar, te faz transgredir a lei de Deus, te faz adulterar, te faz viver uma vida imoral, te faz desejar a mulher do próximo, te faz abandonar às vezes a tua casa, a tua família, os teus filhos. Então, dependendo do poder que o álcool tem sobre você, é melhor ser livre dele. Se ele rouba a tua vida, então ele tem que ser tirado. Se não há equilíbrio, se não há moderação. Porque o povo de Deus, existia festas que eles se embriagaram. E aí começava a ter relações sexuais com as mulheres da parte dos inimigos. E começavam a pecar contra Deus. Não era uma festa saudável, mas era uma festa imoral e pecaminosa. Eles bebiam e não controlavam os seus comportamentos, mas se entregavam deliberadamente a todos os prazeres da carne, a tudo que a sua carne gerava.
a todo tipo de impureza, lascívia. Então, se esse é o teu caso, como agora me traz esta palavra, diz o Senhor, busque em Deus a libertação. Porque aquilo que te domina rouba a tua vida. Rouba a tua vida física, porque hoje já é comprovado cientificamente, e aqui eu não me refiro só ao álcool, isso ia às drogas, isso à cocaína, isso a... eu não sei. Existem vários tipos de vícios. Mas isso te domina, te rouba da tua família, te faz viver em túmulos, te faz viver em lugares de morte. Eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus, que a libertação de Jesus chega hoje sobre a tua vida. E o próprio Jesus te restaura hoje para a tua família. Você que vive em túmulos, você que não está mais na sua casa, você que não tem mais uma convivência familiar, pois assim te diz o Senhor, a libertação chega hoje. É a esse Deus que eu creio. É por isso que eu fico. É por isso que eu choro. É por isso que eu oro. É por isso que eu clamo. Porque eu sei que aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus, Ele faz sim. Porque Ele é. E o que Ele disse que faria e o que Ele determinou não é Lilian que vai fazer. É o soberano. É o todo-poderoso. É o Deus que diz, eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. É o Deus que diz, eu estou com você. É o Deus que diz, que luta contra o nosso inimigo, contra o mal, contra o diabo, que está destruindo famílias, destruindo o relacionamento de marido e mulher, roubando a presença paterna e materna de dentro dos lares, e os filhos têm sido sacrificados a Baal para se terem longa vida, para se terem riquezas. Assim nos diz o Senhor. Então hoje os estudos já mostram, né, sobre, e não é só o álcool, mas cocaína, outras coisas, o açúcar. O açúcar hoje ele é considerado, eu não sou uma especialista da área, mas você pode pesquisar, é tão viciante como uma droga, ou uma cocaína ou álcool. É porque o açúcar é uma dopamina rápida para o cérebro. Então, o açúcar é uma dopamina rápida. Então, que o Senhor, Ele derrame da sua graça. O que é a graça? A graça que te capacita. A graça que te habilita a romper ciclos, comportamentos, mentalidade, sair de ambientes e de lugares. Por exemplo, se eu pudesse escolher hoje, eu gostaria de ter um novo hábito. Eu sempre vi a minha família participar muito de festas. Os hábitos que eu gostaria de ter hoje, por exemplo, em festas como essa aqui, vai muitos dias, embora meu esposo trabalhou, né, alguns dias. Ter uma casa de praia, que eu pudesse estar com meus filhos, que a gente pudesse curtir junto. Então eu tenho esse desejo no meu coração. O legado que eu quero deixar para minha família não é de uma vida imoral. Não é de uma vida de perdição. Mas uma vida santa, separada, aguardando Jesus Cristo. Dando para eles o ambiente mais saudável que eu puder para o desenvolvimento deles. Emocional, psicológico e físico. Esse é o desejo do meu coração. Que eu e meu esposo, a gente possa cada dia mais, que a palavra de Deus se cumpra sobre nossa vida. Qual? Deixarão pai e mãe e se unirão e se tornarão um. Ou seja, não vai haver divisão no meio, mas vão andar em concordância, vão remar para o mesmo lado. Por quê? Porque isso é saúde. Então eu tenho esse desejo no meu coração e vários outros estou aqui compartilhando com você. E você pode orar, porque Deus é o Deus que liberta. Olha para a minha vida, olha para a tua vida. Quanta coisa Deus já nos libertou. Tem roupa que eu usava e dizia, Senhor, como é que eu coloquei essa roupa? E comportamentos da minha adolescência, eu digo, Senhor, como me subjuguei a isso? Como me dispus a isso?
quando nós não temos uma identidade resolvida em Deus, confiando em Deus, nós somos enganadas, mulheres, psicologicamente. E passamos a ser servas de pessoas manipuladoras, enganadoras e que nos adoecem. Por isso que eu te aconselho, no nome de Jesus, a ter uma vida diária com a palavra de Deus. Essa é a voz que nós nunca, em nenhum momento da nossa vida, devemos parar de ouvir. Foi isso que o pai disse para Josué, que ele tinha que meditar na palavra de Deus de noite. Não era uma outra voz, era a voz de Deus. Saber que os inimigos estão na terra, isso mexe com nossas emoções. Não nos faz perder o equilíbrio, porque confiamos em Deus e temos fé. Mas é normal que seu coração fique triste quando você sabe o que está na terra. Quando você sabe o ambiente que seu filho está. Não que você vá procurar, proteja o seu coração. Mas aquilo que o pai mostra para você. Então Deus é um Deus de libertação. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de palavra. E assim também, nós como seus filhos, devemos também ser. E ter cuidado com as pessoas que vêm para o nosso convívio e que se mostram bonzinhos ou bonzinhas, ou que se mostram coitadinhos ou coitadinhas. Eu já percebi que pessoas que estão focadas em alcançar, em avançar, elas não se vitimizam. Elas podem contar a sua história em dado momento, mas a sua fala não é de coitado e de coitada, não. É de conquista, é de avanço, é de vitórias que venceu. E aqui eu não estou falando de desabafo de coração, de você contar uma tristeza, um momento que você está vivendo. Mas a fala dos gibeonitas é de coitadinhos, somos uns coitadinhos. E aí Josué não consultou a Deus. E então caiu em uma aliança que não podia ser revogada. O próprio Saul tentou fazer isso, aí trouxe uma maldição. Que Davi foi lá e consertou o erro de Saul. Porque Deus é um Deus de palavra. E eu venho aqui para falar do Deus Todo-Poderoso, que disse que nos amou a tal ponto de dar o seu filho. De dar o seu filho. E o seu filho amou o pai a tal ponto que foi obediente até a morte. Ele não desistiu. Ele perseverou. Mesmo o mal, o tempo todo correndo atrás dele, para que ele desistisse de salvar eu e você. Para que ele desistisse dos seres humanos. Eu não sei quem é que está na sua mente e que afere dor e sofrimento, e a natureza quer desistir, irmão. Aqui não tem uma pessoa melhor do que você, não. Aqui eu venho em nome do Senhor falar. Aqui eu falo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar. Porque se eu ouvir a tua história, de repente eu vou dizer, não, mulher, desiste. A humana Lilian. Mas eu tento sempre andar no conselho do Espírito Santo. Porque para mim, Lilian Marinho, não há ninguém mais poderoso do que o meu Deus. Então não importa quem hoje diz assim. A gente vai ler, tenha paciência. Olha o que Nabucodonosor disse assim. Daniel capítulo 3, verso 15. Ele diz assim: todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e vários instrumentos de música, e vos prostardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, veja, isso quem está falando é Nabucodonosor. Ele é uma autoridade, ele é alguém que tem acesso, muitas conquistas, ele tem uma boa imagem, assim, de homem poderoso e bem-sucedido, mas é injusto. Ele negligencia obras sociais,
Ele não tem um olhar de compaixão para o próximo. Ele olha para si, ele pensa em si, ele quer crescer, ele quer aumentar o seu império, mas ele está totalmente negligenciando o povo pela qual está sobre o cuidado dele, está sobre a autoridade dele, está sobre o governo dele. Mas o nosso Deus é um Deus que converte seres humanos e mostram para eles que eles são seres humanos. Porque tem muitas pessoas que pelo que tem, acham que é. Aí quando perde o que tem, aí vem que não são nada, além de ser humano. Porque foi o futuro de Nabucodonosor. Ele glorificou a Deus. Ele disse, Deus dá, mas Deus tira. E Deus humilha o soberbo. Porque geralmente o soberbo, ele maltrata os vulneráveis. Ele maltrata aqueles que estão sobre seu governo e sobre a sua autoridade. E o Senhor não tem prazer nisso, não se engane. E eu oro em nome de Jesus pelos vulneráveis. Eu ouvi jornal, eu não tenho hábito, mas meu esposo ouve, de crianças, adolescentes que a avó botava para fazer prostituição. E foi descoberto para a glória de Deus. E esses adolescentes e essas crianças, mas quantos homens foram expostos a essas crianças? Roubaram a sua infância, sua adolescência, suas emoções, seus sonhos, destrói a identidade da pessoa. Mas Deus é aquele que vê em justiça e pode usar uma denúncia anônima, pode usar até um anjo, pode usar um policial para libertar esses vulneráveis que estão debaixo de autoridade. Uma avó é uma autoridade, uma mãe é uma autoridade, um pai é uma autoridade. E eu oro em nome de Jesus pelo Deus justo, pelo Deus de justiça, pelo Deus que tudo vê, que aonde houver um vulnerável, sobre dor e sofrimento, que o Senhor ouve a sua aflição e o seu clamor, que seja trazido para a luz essas obras más do diabo, que tem roubado a saúde e a vida desses vulneráveis, sejam idosos, sejam adolescentes, sejam mulheres, sejam homens, eu não sei a idade, mas o Deus que vê e que liberta das mãos de homens soberbos, violentos, desse tipo de obra que nós acabamos de falar. Então veja a parte que o Senhor falou comigo, veja o que Nabucodonosor disse para os 3 jovens que não queriam adorar os deuses de Nabucodonosor e nem se curvar à imagem que ele criou. Ele diz assim: e quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Eu coloquei aqui, quem me livrará? Ele está desafiando o próprio Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego tem dono, eu e você tem dono. Uma pessoa pode olhar para você assim e dizer, está debaixo do meu governo, está debaixo da minha autoridade, está debaixo da minha dependência financeira, está debaixo da minha provisão, está debaixo. Então isso é orgulho, isso é soberba. Porque nós estamos debaixo do controle de Deus, mesmo que nós não veja, mesmo que ele seja invisível. É ele que está no controle da minha vida e da tua vida, que entregou a vida para Jesus Cristo, que não anda mais por si mesmo, mas que pede a ajuda de Deus para fazer esse caminho. Então, lá no verso 17, preste atenção. Os jovens falam: se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Então, quem me livrará? No verso 17, eu coloquei aqui no meu caderno: meu Deus é capaz.
Ou seja, o rei Nabucodonosor está afrontando, ameaçando os jovens. Quem é que pode livrar vocês? Né? Até porque ele é a autoridade que está naquele território, naquele mundo. E ele diz: o meu Deus é capaz de me livrar das tuas mãos. O meu Deus é capaz de me livrar das tuas mãos. Mas ainda que ele não nos livre, nós não iremos adorar teus deuses e a tua imagem. Então, a palavra de Deus continua no verso 19. Então Nabucodonosor, ele se encheu de fúria. E a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles não estavam fazendo o que essa autoridade queria. Porque o que essa autoridade queria era contrário à palavra de Deus. Eles estavam lá na música, com todos os instrumentos tocando. Porque todos os instrumentos tocou para que eles se curvassem. Mas eles não se curvaram. Eles estavam no ambiente, mas não se curvaram ao ambiente. Porque eles sabiam a que reino pertenciam. Então a palavra de Deus diz assim: e ele ordenou, verso 20, aos homens mais fortes que estavam em seu exército. Ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. No verso 22. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o que foi que esse rei viu? Ele viu o que ele questionou. Falar com as minhas palavras: quero ver qual é o Deus que vai te livrar dessa situação. E aferiu a esses jovens situações difíceis. Mas a mão de Deus os livrou de ser queimado, de ser mortos. Foram soltos e passearam no meio da situação. E o nome de Deus foi glorificado. Então você vê que a fúria de um homem, porque não é atendido naquilo que quer, isso já é a mais alta soberba de alguém, quando seu status e seus acessos são usados para aferir dor e sofrimento em pessoas. Quando seu status e seus acessos e suas conquistas são usados para prejudicar vulneráveis e afligir dor e sofrimento a pessoas. Mas o nosso Deus é um Deus que vê e é um Deus que protege o seu povo. Você vê que aqueles que os lançaram, morreram, não foram protegidos. Esses foram protegidos por quê? Porque estavam obedecendo a palavra de Deus. Então, vamos continuar em Josué 9, o 3, né? Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito em Jericó e com Ai, então é um povo que carrega conquistas, vitórias que Deus deu, a presença de Deus. E aí vai vir agora os gibeonitas, eles querem se aproximar. Por quê? Não vamos lutar contra eles, porque o Deus deles está com eles. Vamos nos juntar, vamos nos aproximar, para nós não sermos destruídos.
Então, quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Então eles resolveram enganar. E para enganar, você tem que criar uma imagem. Você tem que criar uma situação. Para enganar, que o engano é psicológico. A pessoa está falando e você olha para toda a estrutura e quando você vê, você já está enlaçado psicologicamente. E não consegue ver o mal, a não ser que Deus te mostre. A não ser que você pergunte primeiro para Deus. Tenha esse hábito de ter novas amizades, que Deus sempre dá discernimento, de trazer pessoas para tua intimidade, para tua casa, para tua mesa, contratos, alianças conjugais. Porque depois que você está debaixo de uma aliança, se você obedece uma palavra, é Deus. A gente tem que manter a nossa palavra. E só Deus pode nos livrar das mãos de homens maus. A palavra de Deus diz assim. E resolveram enganá-lo, né? Então eles carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Porque eles não queriam aparecer que eram de terras próximas, né? Mas eles queriam parecer que eram de terras distantes. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem rasgadas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gigal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Mentira! E para eles acreditar nessa mentira de que eles estavam vindo de um país bem longe dali, eles fizeram toda uma fantasia, né? Tudo velho. Eles se caracterizaram, né? Com tudo desgastado para parecer que eles estavam viajando há bastante dias. Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Faça um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: pode ser que vocês morem aqui perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe. E viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito. E também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, a Seom, rei de Asbom, e a Og, rei de Bazã, que viviam em Astarote. Ouviram falar de todas as conquistas. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para serem seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. Eles queriam um acordo de paz. Por quê? Porque o povo, ele tinha uma promessa de que Deus expulsaria da terra todos os inimigos e daria a terra para eles. Uma terra próspera, uma terra abundante, que mana leite e mel, uma terra saudável, uma terra com muita fartura. Então eles queriam um acordo de paz, porque eles não queriam ser destruídos. Porque para Deus dar a terra, eles seriam destruídos. Eles morreriam. Entende? Por isso que eles queriam um acordo de paz, para eles não serem destruídos. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Olha a mentira. Mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos
quando enchemos de vinho esses odres, eles eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira. Fingindo ser o que não é. Manipulando a situação. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. Era tudo o que eles queriam. E os gibeonitas e os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram à cidade onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver, senão Deus nos castigará. Deixem que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe, quando vivem aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante, vão viver debaixo do castigo de Deus e do povo gibeonita que cair. E é do povo gibeonita que sairão sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda a terra aos israelitas. E também ordenou a você que, conforme fossem avançando, matasse todos os seus moradores. Fazendo isso, porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas, daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Então veja, eles fizeram aliança, eles não podiam romper, mas agora eles seriam empregados, na verdade, trazendo uma linguagem para você entender, do povo de Deus. Não é? Eles permaneceriam no meio, eles não seriam mortos, mas eles seriam servos. E tudo isso porque eles estavam com medo de ser mortos. Eles sabiam a promessa de Deus destruir todos os moradores e dar a terra ao seu povo, porque Deus prometeu. Então vamos aprender com a história de Josué, antes de firmarmos uma aliança, antes de trazermos para o meio, antes de deixarmos habitar em nosso meio, habitar em nossa casa, nosso convívio familiar. Vamos perguntar para Deus. Vamos verificar se a fala, se o comportamento é como se diz, é como se mostra. Porque Deus, Ele quer nos dar livramento. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.